Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que momento você está vendo essa mídia, mas graça e paz para todos. Agora, nessa nova oportunidade que Deus nos concede, iremos estar falando um pouco sobre a lição 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é a revista Betel, da 16 de agosto de 2020, que tem por tema O Senhor peleja pelo seu povo. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus amado, Deus vivo, Senhor, queremos, Senhor, neste momento agradecer, Senhor, pela noite de trabalho, te agradecer, Deus, por essa manhã que o Senhor nos concede, que o Senhor concede para os meus irmãos e aqueles que estão ouvindo, para os meus amigos que estão ouvindo, meu Deus, esta palavra, ouvirão esta palavra, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, Deus Pai, de estarmos vivos, Senhor, de estarmos com saúde, de estarmos, Senhor, buscando a Tua palavra. Senhor, usa-me, Senhor, conforme o Teu querer. Senhor, abra o coração do Teu filho, que o coração do Teu filho esteja preparado para receber a Tua boa palavra, esse alimento, Deus, nessa oportunidade, Senhor. Faz a Tua palavra, Senhor Deus Pai, ela não volta vazia, e Senhor, e que venha cumprir a Tua vontade, Senhor, e edificação da glorificação do Teu nome e edificação da vida dos meus irmãos e amigos, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amigos e irmãos, a nossa lição, como eu disse, é a lição 7, que tem por título da lição, O Senhor peleja pelo seu povo. A revista a qual estamos estudando esse trimestre é comentada pelo bispo Abner Ferreira e nosso textuário. O nosso trimestre está trabalhando sobre adversidades, cenários adversos e que nós temos a postura que temos que ter para viver esse cenário e sermos vitoriosos. O personagem que iremos tratar nessa oportunidade é o Josafá. Iremos tratar no livro de 2 Crônicas, do capítulo 17 até o capítulo 20, que vem falando a história de Josafá. O nosso textuário se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 24. O nosso comentarista usou o livro na questão de adorar, da postura de um adorador. E diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. João, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículo 24. A verdade aplicada da nossa lição diz da seguinte maneira: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. O objetivo da nossa lição, irmãos, é da seguinte maneira: mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas. Segundo objetivo, incentivar a busca pela perfeita adoração. Terceiro objetivo, apresentado pelo nosso comentarista, é apresentar o verdadeiro valor da adoração. Os textos de referência se encontram no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, que diz assim, o verso 2, o verso 3, o verso 4, o verso 5 e o verso 6. Eu vou ler para nós entrarmos no assunto e vocês já estarem no contexto, né? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 2, diz assim: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as suas obras. Verso 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância.
e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. O motivo de oração sugerido pelo nosso comentarista é: ore para que possa ser difundido no crente o valor da verdadeira adoração. Aprenderemos nessa lição, irmãos, muitos valores que, se colocarmos em prática nas nossas vidas, alcançaremos muitos êxitos, irmãos. A introdução da nossa lição diz assim: Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição, veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor de seu povo. Tópico 1 diz assim, irmãos: Josafá, rei de Judá. O nosso comentarista vem trazendo que Josafá reinou no lugar do seu pai Asa. E ele começa o seu reinado, ele começa de maneira que ele tem escolhas. Ele tem colocado diante dele a escolha. Que escolha é essa? A escolha de seguir as orientações do seu pai. Mas interessante que o seu pai teve um período onde ele seguiu os caminhos do Senhor, obedecendo a Deus, e teve um período que ele rebelou. No entanto, ele tinha dois exemplos de uma mesma pessoa, e ele conseguiu colocar em prática os bons exemplos. Ele escolheu seguir os caminhos do Senhor. E interessante que o nosso comentarista deixa isso bem claro, que Josafá, ele reinou aproximadamente por 25 anos, mas esse reinado iniciou-se que ele tinha 35 anos quando começou a reinar em Judá. Interessante frisar também, como o nosso presbítero Fagner, na lição passada, quando estava falando sobre o personagem Elias, ele deixou claro que aquele contexto de Elias, o reino de Israel estava dividido. Tinha Israel com as 10 tribos e tinha Judá com 2 tribos. E aqui também, nesse contexto de Josafá, o reino também está dividido. Existia Israel, que com as suas 10 tribos, que existia um rei em Israel, mas também tinha Judá com 2 tribos que tinha o seu rei. E o rei que estava agora em Judá era o rei Josafá, no lugar do rei Asa, que era o seu pai, que no primeiro instante andou nos caminhos do Senhor, mas depois se rebelou saindo. E quando Josafá assume o reinado, ele decide andar nos caminhos do Senhor. Interessante que no subtópico 1, no tópico 1, diz assim: o reinado de Josafá. Josafá, o nome Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e reinou por 25 anos em Jerusalém, que era a capital de Judá, irmãos. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha: fazer o que era reto aos olhos do Senhor ou praticar o mal. O que ele escolheu? Fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Interessante que eu quero frisar duas posturas muito interessantes que eu estudando me veio e observei. Assim que ele entrou, o nosso comentário frisa bem no 2 Crônicas, capítulo 17, verso 6, que ele retirou os postes ídolos. O que isso significa? Ele tirou os altares, ele tirou
todos os ídolos que levava o povo de Judá a se prostrarem e adorarem a outro Deus. Ele entendeu que para que o reinado dele tivesse êxito e ele caminhasse no caminho do Senhor, ele precisava tirar os postes ídolos. E ele tirou esse postes ídolos. Interessante também frisar no subtópico 1 do tópico 1, que ele no terceiro ano, diz as escrituras, no 2 Crônicas, capítulo 17, no verso 9. Do verso 7 ao verso 9. Olha só que interessante. A Bíblia nos afirma que Josafá, ele teve uma atitude. Ele disse assim: e no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Ail e Obadias, e a Zacarias, e a Netanel e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas. Olha só. Primeiro ele tira os postes ídolos. Depois ele envia os seus príncipes. E depois ele envia, junto com os príncipes, os levitas, que eram Semaias, e Netanias, e Sebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, levitas. E com eles sacerdotes, Elissama e Jeorão. E ao verso 9, e ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram todo o povo. Olha só que interessante. Ele entra, assume o reinado, tira os postes ídolos. Só que agora ele começa a pregoar. Ele quer apregoar e ele quer ensinar e colocar para Judá, ali em Judá, uma adoração. Só que interessante que para a adoração precisava aprender. Judá precisava aprender. E ele agora envia os príncipes junto com os levitas e junto com os sacerdotes para ensinar o povo. O que eu estudando me veio à memória e me veio ao coração. Josafá priorizou a palavra, o ensino da palavra de Deus em Judá. E isso fazia e faz, fez e ainda faz diferença para as nossas vidas. Precisamos priorizar o ensino da palavra. Precisamos, os responsáveis por ensinar, precisa priorizar. E aqueles que precisam aprender, precisam também priorizar a aprendizagem da palavra. Irmãos, a palavra ainda faz diferença. Os ensinamentos de Deus ainda faz diferença na nossa vida. Interessante que junto com a palavra que era ensinada pelo sacerdote, tinha também os levitas. E quando se fala levita, nós não estamos falando só de cantores. Nós estamos falando de responsáveis por zelar do templo, por zelar das coisas, dos utensílios do templo. Interessante que tudo isso precisa estar sendo orientada, precisa estar à luz da palavra. Quando se fala de príncipes, também fala de homens responsáveis como chefes, como chefes das tribos, como chefes do exército de Josafá. Então ele orienta para que essas pessoas também aprendesse da palavra e ensinasse a como se pautar diante dos ensinos. Interessante que não era nenhum ensino a não ser o ensino do livro. Diz que era o livro da lei do Senhor. E ele priorizou. Precisamos priorizar os ensinos do Senhor e colocar em prática. É interessante também, no subtópico 2 diz assim, seja bom, mas não tolo.
O nosso comentarista, nós vamos desenvolver também no tópico 2, mas eu quero passar aqui bem rápido, mas quero deixar algo interessante. Diz assim: Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. O que eu quero frisar nesse subtópico? Josafá, ele queria e se inclinou a seguir os preceitos de Deus. E ele tinha um coração reto. Só que pessoas se aproximaram dele para querer se aliançar com ele, mas interessante que eu quero deixar isso bem claro. Quem quer ter aliança conosco precisa primeiramente querer ter aliança com o nosso Deus. Entenda isso, aprenda isso. Quem quer ter aliança com você e não quer ter aliança com o seu Deus, simplesmente está buscando usurpar algo que é seu, ou usufruir da tua presença, ou ser beneficiado pelo Deus que você tem, mas ele não quer servir e nem honrar a esse Deus. Então, você e nem eu podemos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma para nos aliançarmos com pessoas dessa natureza. Atentamos e sejamos vigilantes para que não cedamos, para que os oportunistas adentrem nas nossas vidas e roubem o que nós temos de mais precioso, que é a nossa aliança com o nosso Deus. Interessante também frisar que diz assim, no subtópico 2, irmãos, o tópico 1, diz assim: o rei Josafá foi um homem temente a Deus, entretanto descuidado, quando o tema era fazer alianças. Temos que ter cuidado na questão de fazer aliança. O que é fazer aliança? Fazer aliança é ter pacto. Fazer aliança é ter compromisso. Nós temos que tomar cuidado em adquirirmos compromissos com aqueles que não têm compromisso com Deus. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 11 até o verso 18, ele frisa da seguinte maneira para os coríntios, e essa palavra também é para nós. Diz assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado, está aberto, Paulo falando. Não estáis estreito em nós, mas estáis estreito nos nossos próprios afetos. O que Paulo está querendo dizer com o capítulo 6 de 2 Coríntios, do verso 12? Olha, nós estamos trazendo esta palavra com todo o amor, sem limitação. No entanto, vocês estão limitando o que nós queremos ensinar a vocês. E o verso 13 diz assim: ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também a vós. Receba a palavra que eu estou dizendo a vocês com amor. Aí ele disse o verso 14, olha só, irmãos, capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 14, assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que conselho tem o templo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só que coisa linda.
Paulo admoestando a igreja aos Coríntios, que coisa linda! Não, olha só, não vos prendais a jugo desigual. Interessante que o jugo é aquele material confeccionado de madeira para prender o animal ou o boi, dois bois, para caminharem juntos em um propósito de puxar uma carroça ou de levar uma carga. É um jugo, era um material que prendia no pescoço de um animal e de outro animal, e esse animal caminhava em uma só direção, em um só propósito. Não nos prendamos. É interessante que a palavra em 2 Coríntios diz que houve uma disposição para se prender. Nós não podemos nos prender aos infiéis. Tenha cuidado nas suas alianças. Tenha cuidado em se aliançar com um jugo desigual, porque você não estará agradando a Deus. É válido acrescentar que ele foi advertido 2 vezes. Quem foi advertido? Josafá foi advertido 2 vezes. A primeira se deu por meio do profeta Jeú, após sua insana aliança com o rei Acabe. A segunda ocorreu após aliançar-se com Acasias, filho de Acabe. Deus utilizou-se do profeta Eliezer para exortá-lo. Interessante que aqui quando Josafá é admoestado por Jeú, ele já tinha vindo da batalha. Ele foi à batalha com Acabe. Nessa batalha, ele foi. Interessante que quando ele voltou da batalha, Jeú o admoestou. E Jeú disse assim: olha, você desobedeceu o que o profeta disse e você foi. Interessante que por 2 vezes ele foi admoestado. Isso é no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, 2. Só que no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e 37, ele também é admoestado novamente. Só que nessa batalha ele já não tinha ido, mas ele já tinha, ele antes de ir, Deus não permitiu, mas ele foi exortado. Interessante, subtópico 3 diz assim: repreendido para a correção. Repreendido para a correção. Ele foi corrigido por 2 vezes. E interessante que quando a gente pega o capítulo 20, no verso 35, diz assim: porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliançou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram navios em Ezion-Gibeá. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Olha só que interessante. Na primeira que ele foi repreendido, ele quase morreu. Deus deu livramento a ele no meio da batalha contra Ramote de Gileade. Agora na primeira, quando ele volta, Jeú repreende e fala assim: olha, você não obedeceu à voz do Senhor, você não ouviu a voz do Senhor que através da vida de Micaías, e por isso eu estou te advertindo. Agora, da segunda vez, ele se aliança com Acasias, mas ele não vai à guerra. Mas interessante que para a construção daqueles navios demandou esforço físico, demandou esforço mental, demandou homens para a construção, demandou projeto, demandou materiais. Quantas árvores tiveram que ser arrancadas para que confeccionasse madeiras, para que aquelas madeiras construísse aqueles navios.
Mas agora a palavra do Senhor disse assim: olha, eu te repreendo, você não vai. E eu tenho quebrado as obras das tuas mãos. E ele quebra os navios para que Josafá não fosse àquela batalha junto com Acasias a Tarsis. Eu não sei o que tem que se quebrado na sua vida. Eu não sei o que tem, o esforço que você fez. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você já foi e você foi derrotado, eu não sei de que maneira está a sua vida agora neste momento. Talvez você não obedeceu à voz do Senhor e o seu casamento está destruído. Talvez você não obedeceu à voz do Senhor e a sua família está em desespero. Eu não sei de que maneira está a sua vida espiritual e você não obedeceu à voz do Senhor. E você entrou, fez aliança com pessoas erradas. Mas uma coisa eu quero te dizer, Deus ainda te dá chance. A repreensão, aceite a repreensão de Deus. A repreensão de Deus não é para te envergonhar. A repreensão de Deus não é para te matar, mas é para corrigir o seu trajeto. É para corrigir a tua rota, a direção. O caminho que você tomou foi contrário ao caminho de Deus. E o caminho de Deus é de paz, é de vitória para você. Corrija, volte atrás. Dê 2 passos, 3 passos, 4 passos, o passo que for necessário, mas volte. E se você já foi, se arrependa. Peça a orientação de Deus para continuar um novo trajeto. E se você ainda foi, como na segunda vez que ele foi repreendido por Eliezer, se você ainda não foi, ouça a voz de Deus, pelo amor de Deus. Não deixe que a soberba, não deixe que a altivez tome conta de você e você vá a esta guerra como ele ia a Tarsis quando se aliançou com Acasias. Mas Deus disse: as obras das tuas mãos se quebrou e os navios que ele tinha construído se quebraram. Ainda que todo o esforço que você fez, mas fora da direção de Deus, se torne em nada, é melhor você sair do zero, mas sair na direção certa, na direção correta, orientada pelo Deus vivo, do que você seguir nesse trajeto, porque com certeza será um caminho de morte. E Deus tem vida e vida em abundância para você. É preciso atentarmos para as alianças realizadas no caminho, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre o melhor. Busque, seja dependente de Deus em tudo, em todas as áreas. Tópico 2, irmãos, para adiantarmos. Diz assim: não ande fora da vontade de Deus. O grande subtópico 1 do tópico 2 diz assim: o grande erro de Josafá. O nosso comentarista trabalhou numa linha que Josafá, ele tinha dentro do seu coração o objetivo de estabelecer a união dos seus irmãos. Por quê? Quando eu disse no início, e quando o presbítero Fagner também, semana passada, disse que o reino estava dividido, os irmãos, o reino dividido está falando de tribos dividido. 10 tribos, que simbolizava os filhos de Jacó. 10 tribos foram para Israel e 2 tribos com Judá. Então, o nosso comentarista, o bispo Abner, ele trabalhou com a seguinte linha, que Josafá tinha uma intenção de trazer união para os seus irmãos. Olha só o que ele disse, assim: a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Só que, irmãos, não tem como ter comunhão com irmão, seja ele de que forma for, se esse irmão não tiver aliançado com Deus. Não tem como ter comunhão com um irmão
através de uma comunhão com Deus, de Deus, se esse irmão está fora da posição de Deus. Olha só que interessante. Acabe estava totalmente fora. Ele fez alianças erradas. Ele se aparentou com o pai de Jezabel. Para se fortificar. Ele não confiou em Deus. E agora Josafá, ele começa a ter para se aliançar com os seus irmãos. Esse é o significado. Ele começa a ter aliança com Josafá. E não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nessa parceria. Irmãos, temos que entender, se Deus não está dando selo na aliança, não faça, não vá. Se Deus não tem derramado o óleo da comunhão sobre esta aliança, essa parceria, não adianta criar. Porque é por nossa conta. Nós iremos assumir as responsabilidades. Interessante que mais ainda do que a aliança, ele agora aparentou-se. Ele agora permitiu, o texto diz assim, e o rei Josafá permitiu que o seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei Acabe e Jezabel. Ele levou à frente esta aliança momentânea. Ele agora aparentou-se. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Porque esta aliança aqui que Josafá permitiu, olha só, essa palavra permitir, ele não foi forçado. Ele tinha o poder. Deus, ele tinha um Deus que lhe dava sabedoria para fazer boas escolhas. E ele permitiu que o seu filho, ele poderia dizer não e o filho não iria casar, mas ele permitiu. Cuidado, nós tenhamos cuidado nesse tempo de isolamento, nesse tempo totalmente diferente de outros tempos. Nós temos que tomar cuidado com as alianças. Temos que tomar cuidado. Jovem, tenha cuidado, jovem. Tenha cuidado na união que você quer fazer. Na pessoa que você quer escolher. Tenha temor. Busque ao Senhor para que você não venha colher frutos a qual você venha se arrepender. Ou você tenha muita dificuldade em permanecer, em constituir uma família e que essa família permaneça na presença de Deus. Cuidado, jovem. Ore, busque a presença do Senhor. Adolescente, fique tranquilo, o seu tempo irá chegar. O seu tempo irá chegar. Cuidado. Subtópico 2, o tópico 2 é assim, amizade erradas que nos afastam de Deus. A amizade com Acabe afastou Josafá da presença de Deus, a ponto que ele ouviu, ele foi persuadido por Acabe para ir à guerra de Ramote-Gileade, contra Ramote-Gileade. No entanto, ele aceitou de primeiro momento, mas havia um temor ainda dentro do coração de Josafá, a ponto que Josafá disse: Acabe, sim, irei contigo, mas consulte a Deus através dos profetas aqui em Israel, a ponto que Acabe chama 400 profetas, e esses profetas todos diziam: sim, rei, vai a Ramote-Gileade e você será vitorioso, voltará em paz. Todos os profetas, mas algo soou estranho ainda no coração de Josafá. Havia algo dentro de Josafá que não estava concordando com aquilo, que ele ainda vira para Acabe e disse assim: Acabe, não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Essa pergunta me faz pensar que Acabe, apesar de estar na direção errada e apesar de estar aliançado com Josafá, algo estava falando dentro dele. Mude de direção, desfaça essa aliança. Eu quero ser uma voz
agora nessa oportunidade para dizer para você, Deus está dizendo para você, eu quero ser uma voz profética assim como Micaías foi, falando a verdade para você. Não adianta, ainda que as intenções sejam as melhores, mas se Deus não está no negócio, não vá, filho, não vá, filha. Não vá, não continue, obreiro. Mude, se arrependa. Mas vale nós pararmos agora e voltarmos tudo, mas estarmos na presença do Senhor, do que estarmos tendo uma vitória momentânea. Mas Deus não está no negócio. Volte, pare. Interessante que havia um temor, mas esse temor não foi colocado em prática. Acabe chama, olha, o Josafá, tem um lá que tá preso lá, um tal de Micaías, filho de Imlá, eu não gosto nem de ouvi-lo, sabe por quê, Josafá? Porque tudo que ele fala é contra mim. Olha só, olha, a que ponto Acabe estava tão, com a sua mente tão cauterizada, que ele queria que o profeta de Deus falasse algo bom para ele, que Deus aprovasse o erro dele. Não tem como. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é reto e quer que nós andamos em retidão. Mas tem um lá, não chame ele, Acabe. E chamou aquele profeta Micaías. E Micaías, no primeiro instante, olha que surpresa, Micaías, no primeiro instante, diz para Acabe e para Josafá: olha, suba sim, rei Acabe, que você terá vitória. Josafá olhou para aquilo e Josafá logo percebeu: não. Eu já não te disse que eu quero ouvir o que Deus falou através de você? Vale atentarmos para algo. Acabe, apesar de estar na direção errada, ele sabia o que era certo. Você sabe o que é certo. Não vale a pena construir uma vida em cima de mentiras. A nossa vida tem que estar baseada na verdade, na autenticidade, na sinceridade. Interessante que Micaías disse: sim, realmente, o que Deus falou através de mim foi que você irá subir e irá morrer. O povo não alcançará vitória nesta guerra. E ele disse, virou para Josafá e disse: eu não falei com você que ele só profetiza mal a meu respeito? Mesmo assim, ele continuou e foi. E Josafá também foi. E nesse intervalo, as escolhas erradas proporcionam fracasso. Nesta batalha, ali Acabe morreu. Mas Josafá também quase morreu. Quase morreu, foi ferido e quase morreu. Ele recebeu livramento. Deus tem te dado livramento nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde você se enfraqueceu, onde a palavra de Deus não está sendo prioridade na sua vida, onde o louvor, onde a oração, onde o jejum tem sido colocado de lado e você tem priorizado outras coisas. Você quase morreu, mas se você não morreu ainda, é porque Deus te deu possibilidades de mudar a direção de sua vida. Escolhas erradas proporcionam fracasso. Mude as suas escolhas. Mude as suas escolhas, porque com certeza o resultado será diferente. Josafá quase morreu, mas Deus deu possibilidade dele mudar de direção. E ele voltou, e quando ele volta
para ajudar. Ele estabelece, depois dele mudar a direção, entender e pedir perdão, porque ele foi admoestado por Jeú. Olha, você não deveria, você deveria ter ouvido a voz de Deus através da boca de Micaías, mesmo você estando lá em Israel. Deus usou, olha só, mesmo ele não estando em Judá, Deus usou ele em terra estranha Deus usou Micaías em terra estranha. Quantas oportunidades Deus tem te dado, mesmo em terra estranha, usado situações adversas para te admoestar, para te corrigir, para que você, para te repreender, para que você tome uma direção diferente. Deus te ama. E Deus quer o melhor para você, mas mude pelo amor de Deus. Trilhamos o caminho que Deus propôs para nossas vidas. Depois dele ter trilhado esse caminho, entrar e se arrepender. Agora, Josafá, ele se arrepende dos seus erros, busca o Senhor. E nessa busca ao Senhor, no tópico 3 diz assim, uma batalha épica. Porque, irmãos, quando nós olhamos o capítulo 20 de 2 Crônicas, nós começamos a ver um cenário onde de aflição, onde o povo de Amon e de Moabe e o povo das montanhas de Seir vem contra Josafá. E ele começa a ficar apreensivo. Ele começa ele teme, mas agora o medo dele não faz ele ter aliança com ninguém ou buscar aliança. O medo dele faz ele entender que o Deus dele tem vitória em meio às dificuldades. E ele agora se põe a buscar a Deus. E ele se põe a buscar a Deus. E o que ele faz? Ele ora. Ele ora a Deus e apregoa jejum. Olha, oração e jejum, armas poderosas. Oração ainda é falar com Deus. Oração ainda é uma arma poderosa. Quem fala com Deus sabe o que Deus quer. Quem fala com Deus se derrama aos pés daquele que o criou. E quem o criou sabe as maneiras a qual se portar. Irmãos, nada melhor de saber da criatura, o Criador. Um celular, ele tem os manuais de instrução, porque o seu Criador fez o manual de instrução, sabe como mexer, sabe como chegar em diversos objetivos. Deus tem o manual de instrução, Deus tem as orientações. E de que maneira você obter? Orando, falando com Ele, conversando, ouvindo Ele. Talvez nesse período a oração tenha sido algo escasso na sua vida, mas volte, ore. Quantas batalhas quantas vitórias Deus te deu em batalhas através da oração, através do jejum, através da abstinência de alimento por um período de tempo. Para você parar e meditar e entender que a sua alma precisa ser alimentada com a voz, ou ser orientada pela voz do próprio Criador. Agora, Josafá para e começa a buscar ao Senhor, e ele começa apregoou o jejum. E ele começa agora, de maneira a ter escolhas assertivas. Irmãos, amigos, se até agora o resultado e o selo de Deus não veio na sua vida, o selo de Deus não veio na sua vida, eu quero dizer algo para você. Peça orientação a Deus, ore a Deus. Eu não quero dizer que você com Deus não vai passar por dificuldades. Não.
eu quero dizer que você vai ter Deus, o selo, e você vai ter escolhas assertivas. Oração, jejum ainda é uma escolha assertiva. E ele pôs-se a buscar o Senhor, e ele colocou Judá também para buscar, o povo. Nós precisamos colocar a nossa família para buscar ao Senhor, buscarmos junto. Nós precisamos, se você, a sua esposa, a sua casa precisa entender que Deus é o supridor, é o seu supridor, que Deus é o seu gerador de forças. Interessante, no subtópico 2 do tópico 3, assim, atitudes para se galgar a vitória. Que atitudes é essa? Buscar ao Senhor. E ele buscou ao Senhor, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele confiou nas orientações de Deus. Ele confiou nas orientações de Deus. Subtópico 3, o tópico 3 assim, em meio às crises, o segredo é adorar. Ele adorou. Interessante que ele adorou antes de conquistar a vitória. O medo veio, o temor veio quando ele soube que o povo de Amon, que o povo de Moabe, que o povo das montanhas de Seir estavam vindo contra ele. Sim, teve medo, sim, temeu, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. Prostou-se diante do Senhor, a buscar ao Senhor, e pôs todo Judá para buscar ao Senhor. Agora Deus, ele fala com Deus, e Deus fala com ele, põe-se de pé. Põe-se de pé. Porque você verá o livramento que eu darei. E ele agora confia, porque Deus usa um profeta, e ele disse assim, olha, confia em Deus que seremos vitória. Cremos nos seus profetas, porque prosperaremos. Olha que coisa linda. Antes mesmo dele fazer. Adore a Deus em todo momento. Louve ao Senhor, assim como Judá louvou ao Senhor e pôs o louvor na frente. Os levitas que iam cantando, iam adorando, dizendo que a misericórdia, que a benignidade de Deus durava para sempre. Eles começavam a louvar antes mesmo, e quando eles começaram a louvar, Deus colocou emboscada para os inimigos. E quando ele chegou na atalaia do deserto, quando ele chegou em cima, em pé, e quando eles olharam, eles viram que Deus guerreou as suas guerras. Existem guerras que Deus fala para não guerrearmos, porque Ele vai na frente. Confiamos em Deus em todo tempo e que a vitória é certa. E confia em Deus. Obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou a emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor e Ele guerreia as nossas guerras. Enquanto formos fiéis adoradores. Que Deus em Cristo vos abençoe em todo tempo. Irmãos, amigos, irmãos de cavalheiros, a qual também direcionamos essas escolas bíblicas dominical, os vídeos, permaneça fiel, porque Deus é fiel e Deus tem o melhor para as nossas vidas. E logo, logo estaremos juntos, pessoalmente, congregando no templo, mas seja fiel e continue buscando ao Senhor, orando, jejuando, louvando, meditando na palavra, priorizando a palavra. Deus amado, Deus poderoso, continua abençoando os meus irmãos, continua abençoando, Deus, as minhas irmãs, os meus amigos que terão acesso a esse vídeo. Senhor, que possamos buscar a Tua presença em todo o tempo, meu Deus. Senhor, continua abençoando, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes. Senhor, as pessoas que também estão enlutadas, Deus, nesse tempo. As pessoas que ainda estão lutando, Senhor, contra esse vírus. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ser conosco é o que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.